Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo nesse espaço todo especial, que tem o intuito de descomplicar temas da psicologia. Se você ainda não conhece o meu trabalho nas redes sociais, segue lá. Meu Instagram é @psicarolinelemos. Falar sobre autoconhecimento, sobre autoestima, sobre amor próprio, sobre relacionamento. Tudo está muito interligado. Quando nós decidimos casar, e hoje vai ser o tema casamento. Afinal, a experiência da clínica está gritando em relação a casamento e eu não poderia deixar passar algumas questões para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Quando você escolhe alguém para poder casar, geralmente você está envolvido no apaixonamento. Então é a pessoa da sua vida, é aquela pessoa que você vai dividir todos os momentos, mas você não consegue perceber as diferenças que existem entre vocês. Ou até percebe, mas diz não, o nosso amor supera tudo. Mas será que de fato o amor supera tudo? Será que de fato você consegue amar tanto alguém que você acaba deixando de lado as suas necessidades para amar esse outro? Ou será que em algum momento as suas faltas, as suas necessidades, elas vão acabar gritando e isso vai ser um problema na relação? Quando você pensa na construção de um relacionamento, a nossa história de vida, ela nos acompanha nessa construção. Afinal, você foi criado recebendo carinho, amor, afeto, e o seu parceiro não. O seu parceiro foi criado aprendendo que era necessário trabalhar e trazer o que tinha que trazer para casa e construir a vida nesse formato. Você sonha, o seu parceiro não sonha tanto assim, ou já chegou no estágio da vida que está tudo bem para ele, o que ele conquistou é suficiente. Ou você quer ser vegetariana, vegana, e o seu companheiro não quer, não vê sentido nisso. Quando os conflitos eles começam a fazer parte da relação, se não existe uma predisposição para organizar, para resolver, para mexer com as estruturas e entender que cada pessoa precisa trabalhar o seu processo de mudança, que cada pessoa necessita caminhar uma evolução, ter uma consciência do que agrada, do que não agrada ao outro, do que é possível, do que não é possível mudar e ser sincero no relacionamento, essa relação ela vai cada dia para um lugar de falência. Por quê? Porque onde não se conversa, onde o silêncio se faz presente, as interpretações elas são diversas. Então, se você não consegue falar sobre como você está se sentindo nessa relação, o seu parceiro ele pode fazer várias interpretações que você nem consegue imaginar quais são as interpretações que saem dali. Por isso que a necessidade de, quando percebe que a relação está tendo alguma incompatibilidade, está tendo alguma situação que demonstra uma falta, o casal sentar para conversar. O diálogo, ele precisa ser algo presente na vida de um casal. Ele precisa ser algo completamente viável. Precisa existir uma abertura para que o casal ele consiga alinhar os pontos de divergência da relação. Um casamento sem conversa, só com DRs, é um casamento que entra no processo de desgaste. Por quê? Porque não se conversa sobre nada. Sabe quando você está com alguém e que o silêncio ele é tão gritante que incomoda? Porque vocês não têm mais o que conversar, vocês não têm mais interesses em comum, vocês não pensam mais no futuro, vocês não têm mais planos juntos. E para que o silêncio não tome um espaço gritante na sua relação, sufocando inclusive o amor, é necessário que você cultive o diálogo, que você cultive o carinho, que você cultive a presença. Nada pior do que estar com alguém que ao teu lado está presente, mas em ausência se faz ausente. Corrigindo, né? Mas em espírito, em presença ali, em ausência se faz ausente, mas também faz sentido, porque é uma pessoa que está ali ao seu lado, o corpo está ali, mas a mente não está. Está conectado com outras pessoas, está conectado com outras situações. Você se sente sozinho estando acompanhado.
Relacionamento não é se sentir sozinho estando acompanhado. Claro, toda relação tem problemas, toda relação tem situações que precisam ser alinhadas, todo relacionamento tem situações que precisam ser conversadas, todos os relacionamentos têm conflitos, mas nós podemos escolher entre minimizar os conflitos ou aumentar os conflitos por falta de diálogo. Relacionamento é uma construção diária. Se você não está envolvido nessa construção, o seu relacionamento ele não vai se desenvolver sozinho, ele não vai crescer sozinho. Quando a gente escolhe uma outra pessoa para poder casar, nós precisamos estar também conectados na necessidade do outro, porque existe uma necessidade ali por trás. Mulheres, vocês não vão assumir o lugar do seu esposo, tentando fazer tudo, tentando dar conta de tudo. Por mais que o seu lado masculino, que é aquele lado de resolver todos os problemas, ele se faça presente por minuto na sua vida, vai chegar um momento que você vai se sufocar, porque você precisa ser cuidada. Maridos, não achem que porque sua mulher demonstra ser muito forte ou porque ela não fala sobre o que ela está sentindo, sobre a falta que ela está sentindo, que ela não sente falta. As mulheres, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser amadas. Eu sei que a sua criação talvez tenha sido muito diferente da dela, mas o que é que você pode fazer para que vocês possam caminhar juntos? O que é que ela pode fazer para que vocês possam caminhar juntos? Tem homens que acreditam que quando o sexo está em dias, toda a relação está em dias. Isso não é uma verdade, porque para a mulher o sexo não é só o momento que o casal está entre quatro paredes. O sexo ele começa de manhã, quando ela recebe um beijo, de manhã, quando você passa e dá um bom dia. Muitas mulheres são ignoradas pelos seus maridos, ou ao contrário também, porque é mais importante acordar e pegar o celular e dar o bom dia para todo mundo e esquece daquela pessoa que está ali do teu lado, que precisa ouvir o teu bom dia. Eu entendo hoje o celular, o imediatismo, as informações, ele é muito importante. Mas será que ele é mais importante do que o seu casamento? Será que seus amigos, estar em roda de amigos, é mais importante do que estar na sua relação? Será que estar o tempo inteiro com a família é mais importante do que estar na relação? Ou você está fugindo de uma falta que você tem na relação, se escondendo atrás de celular, atrás de família, atrás de curtição, atrás de trabalho? Como anda seu relacionamento hoje? A relação que você quer ter depende da disposição que você tem para construir e não adianta culpar o outro. Por mais que você tenha feito o que você acha que você pode fazer, se você não conversar com o outro e não entender quais são as reais necessidades dele, você não fez nada. Você fez por você e não pelo casamento. Fazer pelo casamento é entender as necessidades do outro, é estar de coração aberto para ouvir o que o outro tem para dizer. E eu não falo sobre DR, eu falo sobre conversas abertas de dois adultos maduros que deixaram as suas crianças feridas de lado e resolveram conversar sobre planos, sonhos, objetivos, sobre futuro, sobre amor, sobre sexo, sobre tesão, sobre o estar juntos, sobre fazer acontecer. Se relacionamento fosse fácil, todas as pessoas que resolveram casar ainda estariam casadas. Não existiria divórcio. O problema é que o divórcio vem pelo cansaço, pela falta de crença de que a relação pode acontecer de ambas as partes. O que você está fazendo para que sua relação dê certo? O que você está fazendo para que sua relação aconteça? Dúvidas, questionamentos, sugestões? Passa lá no meu Insta, te espero lá, @psi_Caroline Lemos.